Como tá? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Prazer enorme estar aqui tomando um café com você e com todo mundo Legal. que acompanha você. Obrigado. Ontem estava lembrando com o seu assessor, Newton, que a gente se conheceu lá em Bertioga, antes da pandemia, lutando junto. No Itapanhaú. Oi? Contra a reversão do Itapanhaú. Exatamente, a reversão do rio Itapanhaú, que o governo Dória tentava empurrar a goela abaixo. Era o governo Dória, né? Acho que era. Era Nem lembro. Foi uma luta O do Alckmin, não era, não? Era Alckmin. Alckmin depois Dória, é verdade. Conhecemos-nos lá. Era aquele período da crise hídrica. Foi exatamente durante a crise hídrica, né? Tentou se resistir ali. Fizemos a resistência juntos ali para não matar o rio Itapanhaú, um rio importantíssimo ali na região de Bertioga. Newton, ontem foi um dia de terror na Câmara dos Deputados. Começou com a CPI do MST, que nem sei se dá para chamar aquilo de CPI, na verdade, aquilo é um tribunal da extrema-direita para tentar condenar alguém que já está condenado de saída, todas as regras sendo atropeladas. Eu vi seu esforço ontem e das parlamentares, mostrei aqui um trecho da Sâmia, da Thalíria, tem a Gleisi, mas eles são maioria, estão controlando, estão dominando. E na segunda-feira teve uma visita ao Pontal do Paranapanema, em que você foi o único parlamentar progressista que esteve lá, cercado desta verdadeira gangue de parlamentares da extrema-direita, a mando e a soldo dos ruralistas. A Thalíria ontem deixou claro, né? O presidente da CPI, o tal do tenente-coronel Zucco, do Republicanos, teve a campanha dele, teve um dos financiadores da campanha dele, é um fazendeiro condenado por trabalho escravo. É nesse nível o negócio. O que rolou na segunda-feira? Depois você me conta de ontem. Na segunda-feira teve a primeira diligência dessa CPI. E, como sabe, é uma CPI que ela não tem um foco definido, mas ela é apurar a atuação do MST. Tá? E aí marcaram a primeira diligência de uma agenda, só para você ter uma ideia, é isso mesmo que você falou. Como eles têm o controle de toda a direção, presidência e relatoria dessa CPI, então eu só tomei conhecimento do roteiro quando estava na primeira atividade, que foi só isso que eles marcaram, a primeira atividade com a delegacia regional, lá que tem um inquérito que apura a atuação da Frente Nacional de Luta, tá? Que nem é o MST, né? Que levou à prisão, inclusive, do Zé Rainha e do Luciano. Tá? Então, aí a gente teve, então, a apresentação desse inquérito, tá? Por parte lá do delegado coordenador, né, desse inquérito. E ali você já vê que é tudo enviesado, tá? Enviesado do ponto de vista da investigação. Também ali, só para dizer, então, um inquérito que vai também no caminho da criminalização dos movimentos que lutam pela reforma agrária. Ali, depois, além de tomar conhecimento, eles trouxeram, então, 3 pseudo-proprietários, tá, de áreas que foram ocupadas, entendeu, pela FNL. Portanto, nada do MST até então. Tá? E ali a gente percebeu, inclusive até perguntei para eles por que não tiveram ainda a reintegração de posse, não aconteceu a reintegração de posse. E aí você verifica que naqueles casos especificamente é porque esses pseudoproprietários não conseguiram provar a propriedade. E não vão conseguir provar nunca, porque se trata de terra devoluta do Estado, que é uma das intenções, inclusive, de por que foi feito esta primeira diligência. São Paulo, interesse direto, evidentemente, do Salles, por causa da lei de terras aprovada no ano passado para vender terras públicas griladas, estou falando de terras devoluta, né? Todo mundo acompanhou a aprovação dessa lei no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, o ano passado, e que agora eles estão num movimento muito grande para tentar agilizar a venda dessas terras, porque o PT também entrou, né, com uma ação de inconstitucionalidade,
e logo, logo o Supremo pode decidir pela inconstitucionalidade desta lei aprovada no Estado de São Paulo. Dali, então, nós fomos conhecer, eles foram, né, aí colocaram, então, o roteiro de conhecer alguns... É inconstitucional porque a Constituição, pelo que entendo, prevê que terra devoluta é terra pública, ou é utilizada para preservação ambiental ou para reforma agrária, não pode ser vendida, e eles estão vendendo com desconto de 90%, né, Nilton? É um escândalo. Isso. Você tem casos lá de propriedade, áreas que valem 40 milhões, estão vendendo por 4 milhões, coisas assim, só para você ter uma ideia. E é bem isso que você falou aí mesmo, tá? A própria Constituição coloca que terra pública, ela tem que ter um destino social ou ambiental, tá? Então não pode ser... então, quando a gente fala social, é destinado para a reforma agrária, né? Ou ambiental, se tem algum ativo importante do ponto de vista do meio ambiente, entendeu? Então, é de interesse geral, terra pública e não para vender para qualquer empresa ou pessoa física. Aí aquela espetacularização, Mauro, você imagina, tá? Primeiro, o conjunto dos deputados que estavam ali, tá? 8 deputados federais e 1 deputado estadual, parece que nunca foram num barraco, acho que nunca foram numa favela. Também são gente que, evidentemente, ganha eleição pelas fake news, redes sociais, portanto, não conhece a realidade. Então, quando chega num acampamento é uma coisa provisória, tá? Que o movimento organiza, ocupa aquele lugar, para pressionar que o poder público destine aquelas terras para a reforma agrária, quer dizer, para que o poder público cumpra a lei. Então, eram acampamentos de 2 anos, portanto, estão lá em barracos nesses lugares. E aí aí chega 8 viaturas de polícia, um batalhão enorme, armado com fuzil, metralhadora, até os dentes, 8 deputados chegando assim num acampamento com as mulheres, crianças, né? Então, imagina o impacto que isso dá. E aí vão entrando nos barracos, tá? Que arrebentaram um cadeado da sede onde eles organizam as reuniões, né? O Salles estourando janela e pulando janela, assim, coisas absurdas, né? Intimidando as pessoas. Tem uma cena assim que me choca, me dá vergonha, inclusive, de ter parlamentares, de ser colega, vamos dizer assim, de ser colega aqui no parlamento, de gente assim. Imagina 3 mulheres negras ali debulhando o feijão que tinham acabado de colher, e aí chega a deputada e chega essa pseudo-proprietária falando, pode arrumar as malinhas que vocês vão ter que sair daqui. Então, estou mostrando, espetáculo para produzir material para as redes sociais, e como eles fizeram isso? Então, fala, estão todo mundo numa situação paupérrima, morando em barraco de lona, né, as crianças descalças, né? Olha essa situação, está vendo como o MST não resolve os problemas da reforma agrária. Não tiveram nem a coragem de filmar, não tinha um barraco que no entorno não tivesse, entendeu? Uma horta, uma plantação de mandioca, plantação de abóbora, né? Medicinais, tá? Mostrando claramente que ali mesmo acampado, provisoriamente, porque ainda não tem o lote, ainda não foi definido, tá? Estão lá ali trabalhando. Então, é uma cena deprimente, mas que mostrando claramente que é uma CPI que não é do fim do mundo, por exemplo, assim, não tem, né, não era ali acampamentos do MST, mas é uma CPI para combater a reforma agrária, combater o governo, evidentemente, justamente porque é um governo que precisa e vai retomar reforma agrária, demarcação de terra indígena, território quilombola, apoio à agricultura familiar, evidentemente, criminalizar os movimentos pela luta da reforma agrária, em especial o MST, porque para eles tudo é MST. Então, eles têm uma coisa assim que eles querem mesmo criminalizar o MST. E uma região que fez diferença nesses últimos 30 anos, a atuação em especial do MST. Imagina que você tem lá naquela região, Pontal do Paranapanema, 7.000 famílias assentadas, mudou a fotografia, inclusive, do Pontal do Paranapanema, com mais de 100 cooperativas e associações, entendeu? Uma produção diversa, de uma região que era só gado e agora a cana está tomando conta. Não há nenhuma outra região no sudeste do país
que tenha sido palco de tantas invasões, que é diferente de ocupação. Ocupação quem faz são sem terra. Os fazendeiros invadem terra pública, cercam e dizem que são donos. É dessa turma, eles que eles estão defendendo. E o cenário na CPI, Newton, olha, estou chocado com o que eu nunca vi isso numa CPI. É impressionante. A composição dela é importante que até que as pessoas saibam. Então, pegou aquilo que tem de mais atrasado do agro, estou falando daquele agro expansionista que fomenta a invasão de terra pública, a grilagem, tá? Então, o Salles, para vocês terem uma ideia, é um pouco a representação desse setor do agro, tá? Desmatamento, tá? E também aquele setor, que não sei se dá para classificar se tem alguma coisa de moderna, podemos dizer assim, da bancada da bala, tá? Então ali juntou, estou falando assim, juntou um núcleo, evidentemente, Mauro, porque eles apostavam lá na CPMI do dia 8, tá? Depois, quando perderam o controle, então a gente tem clareza que agora eles querem na CPI do MST, ali onde construíram maioria, evidentemente tem um aval do próprio presidente Lira, né? Incentivo, né? Porque para ele também interessa o caos aqui dentro da Câmara, todo mundo vem acompanhando o que está acontecendo, né? O poder do próprio presidente Lira. É importante que as pessoas saibam que também tem inteligência atrás da CPI, porque tem a Frente Parlamentar da Agropecuária, que a direção é esse setor. A Frente Parlamentar da Agropecuária aqui na Câmara, tá? Que é uma frente muito grande, tá? Talvez seja hegemônica, inclusive, no Centrão, tá? Tem... que dá a direção, inclusive, para essa CPMI, e que na direção dela também, entendeu, é hegemônico esse setor mais atrasado, inclusive, do agronegócio. Então, essa é uma situação. Mostrei uma foto aqui 2 dias atrás, Newton, porque essa Frente Parlamentar Agropecuária é uma empresa, na verdade, não? Eles têm uma verba que não acaba de dinheiro, e eu mostrei uma foto de uma deputada na sessão da CPI, com o questionário das perguntas que ela deve fazer, num papel impresso, feito pelos assessores da frente. Então, quando a gente vê o pessoal lá fazendo pergunta, não é que são a assessoria deles ou eles, não, é tudo, ele já recebe o serviço pronto ali dessa frente parlamentar, que é, na verdade, uma empresa privada, né, com um monte de assessores, o dinheiro que não acaba, preparando tudo para eles, né? É importante até que as pessoas saibam, por exemplo, você tem a organização da soja, né, tipo a ProSoja, tem do milho, tem do algodão, tem das empresas de fertilizantes, tem das empresas de agrotóxico. Estas corporações, estou falando assim, essas associações desses setores, tá, do agro, contribuem mensalmente. Eu diria para vocês que cada parlamentar lá da Frente Parlamentar da Agropecuária, da bancada ruralista, tem o equivalente a um gabinete, só para vocês terem uma ideia. Então, eles têm toda uma estrutura para poder fazer esse lobby, essa articulação. Então, não é... Por isso que eu falo assim, o enfrentamento é muito difícil, entendeu? E eles, nas eleições, aí, evidentemente, com todo o orçamento secreto, ano passado, enfim, com tudo aquilo que todo mundo acompanhou nas eleições, eles conseguiram manter, na verdade, até aumentar, entendeu, o poder de fogo deles aqui dentro do Congresso, e coloca, evidentemente, uma dificuldade muito grande para o próprio presidente Lula, porque quando esses parlamentares estão em diversos partidos, alguns deles, aquele dessa base que o próprio presidente está tentando construir, o governo está tentando construir, e quando se trata, então, de temas que, né, tem contradição, por exemplo, com o tema da agricultura ou com os interesses da bancada ruralista, aí eles são muito pragmáticos, assim, do ponto de vista, são corporativistas e não estão nem aí com o Brasil. Então, querem defender a agenda imediatista ali de interesse próprio. Agora, Newton, me parece que há uma relação direta entre o que aconteceu segundo essa tal diligência, lá no Pontal do Paranapanema, a sessão de ontem da CPI do MST e a decisão à noite do marco temporal. Me parece uma ligação direta entre tudo isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma, Mauro. Porque se a gente pegar, por exemplo, a principal demanda colocada pela bancada ruralista, inclusive no processo da reeleição, né, do Lira como presidente,
eles colocaram que eles querem aprovar essa tese, a tese do marco temporal. Inclusive, num projeto de lei, tá? Você mexer na Constituição, num direito, né, pétreo, podemos dizer assim, né, dos povos indígenas, direito originário, tá? Sabe que isso aí não tem futuro do ponto de vista da Constituição, tá? Então, isso aí, vamos supor que lá no limite, inclusive seja aprovado no Senado agora, seja depois, seja lá, né, dependendo do momento, pode ser que o presidente seja obrigado, entendeu, sancionar, mas eu acredito que isso jamais vai acontecer, tá? Mas provavelmente a própria STF derruba porque não pode fazer essa mudança. Mas é isso aí, eu estou falando assim, a reunião da CPI, o foco dela, né, vai nesse sentido de avançar essas pautas que representam muito retrocesso. Não é retrocesso só do ponto de vista da nossa responsabilidade com os direitos de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, mas também é retrocesso do ponto de vista da oportunidade que esta agenda, que a centralidade do enfrentamento da crise climática coloca para o Brasil em comparação com outros países. Então, mesmo essas mudanças que eles estão pressionando para fazer na medida provisória da estrutura do governo, além de ser um absurdo, essa jabuticaba que o Congresso precisa aprovar, o desenho, né, da estrutura do governo, de quem ganha a eleição, né? Eles estão fazendo mudanças que, de certa forma, prejudica, né, entendeu? Prejudica a implementação do plano de governo. Tá? A centralidade da agenda ambiental ela é colocada não como uma necessidade só para enfrentar a crise climática e nós fazemos a nossa responsabilidade, mas ela prejudica você colocar no centro das políticas públicas, dos investimentos, da necessidade de reindustrialização do país, né, dentro de uma perspectiva de você agregar valor, aproveitar a biodiversidade, fazer a transição energética, que o Brasil tem potencialidades e inspira, né, o mundo todo procurando o Brasil, porque o Brasil quer enfrentar essa agenda, e a grande maioria dos países não tem essas oportunidades e essas possibilidades que o Brasil tem para enfrentar um problema que é planetário. Então, as mudanças na medida provisória da estrutura, ela, entendeu, prejudica o país, quer dizer, não é só uma coisa de oposição ao governo. Queria voltar a falar sobre essa questão da MP da Esplanada, mas só para encerrar esse assunto aí, da CPI do MST, da aprovação do marco temporal ontem à noite, é que, Nilton, me parece o seguinte, há um traço comum em todas essas medidas, que é sempre money, plata, business, negócio, dinheiro, que é assim, você olha a CPI do MST, ela está estruturada para viabilizar que áreas públicas sejam entregues aos ruralistas. Você olha o marco temporal, e o marco temporal foi estruturado para você reduzir ou inviabilizar as demarcações de terras indígenas e liberar a área para as invasões dos ruralistas. Aí você olha aquela da Mata Atlântica, né, projeto de lei de destruição da Mata Atlântica, você vai olhar e qual é o fulcro daquilo, qual é o centro daquilo. Tem uma prescrição lá que diz o seguinte, para você fazer gasoduto, não precisa mais fazer estudo prévio. Você não precisa mais. Para você botar um gasoduto dentro da Mata Atlântica, você não precisa fazer estudo prévio mais, segundo essa lei, de impacto ambiental. Pois é. Permite desmatar a mata nativa, é isso que eu estou falando. Exatamente. Quem é que esteve na semana anterior à aprovação no Congresso para conversar com essa base dos ruralistas? O Rubens Ometo, um dos mais ricos do Brasil, Rubens Ometo, que está exatamente com um projeto para passar um gasoduto lá na região da Mata Atlântica. Rubens Ometo da Cosan, uma das maiores empresas do país. Enfim. Quem é que esteve lá? Ele não foi pessoalmente, que ele é esperto, né? O Soares, que foi da OAS, que também está com um projeto de um gasoduto. Então, teve muita conversa com esses parlamentares que votaram a favor do projeto de lei para a destruição da Mata Atlântica. O dinheiro é o fio que amarra todas essas ações
desses ruralistas, da bancada da bala, dos fundamentalistas, da direita, do centrão e da extrema-direita, né? Mesmo que, na verdade, sim, é o dinheiro imediato, Mauro, tá? Porque quando você discute, né, o reconhecimento dos direitos de povos e comunidades tradicionais, essa agenda de direitos humanos e direitos coletivos, quando você discute a agenda ambiental, eu estou falando aqui porque você tem um setor do agro que consegue perceber que lá na frente pode perder mercado se o Brasil não cuidar, né, não fizer a lição de casa, a sua parte. Tá? Então, estou falando assim, então, setores com visão curta, podemos dizer, visão curta, tá? Então, que quer acumular no imediato. Então, não tem nem essa visão de futuro do ponto de vista, eu diria assim, do ponto de vista do negócio, inclusive, tá? De olhar, entendeu, para frente. Então, é isso que está... Então, em todas essas áreas, é esta pressão, mas é aquilo que é a fotografia do Congresso Nacional, tá? Então, nós precisamos enfrentar esse debate, entendeu? Fazer esse diálogo, entendeu? Na sociedade, mostrar os desafios que estão colocados, tá? Nós vamos fazer os enfrentamentos, evidente, na CPI, nós estamos organizados, alinhados, inclusive, do ponto de vista do governo, para o governo entendeu que é uma CPI para atacar o governo, atacar o próprio programa de governo eleito, tá? E todos nós temos clareza e todos nós sabemos da importância do MST, de tudo que já fez de bom e faz e continua fazendo, né, para o país, né? Então, só para você entender, se pegar só no Pontal do Paranapanema, 7 mil famílias, se pegar assim, só através do MST, 450 mil famílias, entendeu? Assentadas, que estão lá produzindo alimento diverso, né? Alimento saudável, né? Que é um outro debate importante para a sociedade, né? Que tipo de alimento, modelo de agricultura. Então, nós temos clareza que o movimento tem o seu papel e evidentemente, tem que... Qualquer um precisa se organizar para lutar por direito quando vê que seus direitos não estão sendo implementados, né? Então, a luta pela reforma agrária é uma luta da democracia necessária de um país que nunca fez a reforma agrária. Eu estou conversando com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que está lá na linha de frente do combate na CPI do MST. Para encerrar, eu sei que você tem uma agenda importante aí na Câmara dos Deputados agora, uma última questão que hoje foi adiado para agora de manhã a votação da MP da Esplanada, que estrutura o governo Lula. No momento de enorme tensionamento, eu já registrei aqui, ontem à noite houve mais uma sessão de extorsão, enquanto no plenário se votava a MP do marco temporal e depois a do Bolsa Família e Vale Gás, lá no gabinete do Lira estava rolando mais uma rodada de extorsão com uma exigência do Lira e dos partidos do Centrão de mais dinheiro, mais emendas, mais nomeações para aprovar a CPI. O Lira está cada dia mais assanhado, né? O Renan Calheiros tem peitado o Lira, agora ele está fazendo exigência, contei aqui mais cedo, ele exige que o governo demita o Renan Filho do Ministério dos Transportes e não diz, a vida do governo vai ficar ainda mais difícil no Congresso. Qual é o cenário? Cenário bem difícil nesse momento, né, Nilton? É evidente, Mauro, que eu estou acompanhando de perto para a gente recolocar, né, no relatório a estrutura original enviada pelo governo aqui, em especial as pautas que estão relacionadas com o meio ambiente e com os povos indígenas. Então, volto a dizer, quer dizer, o governo mandou uma estrutura que é necessária para poder fazer e acontecer o plano do governo. E o plano do governo, né, foi debatido muito nas eleições, tem agenda ambiental na centralidade. Então, a gestão dos recursos hídricos, o uso do solo, aí eu estou falando do cadastro ambiental rural, né, de fazer acontecer o Código Florestal, na medida em que o Brasil, a parte que o Brasil é responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, que provoca aquecimento global, quase 70% está relacionada ao uso do solo. Por isso que eu estou falando assim, o controle do desmatamento, fazer com que se implemente o Código Florestal. Então, a gestão desta política ela é estratégica para o país, para o próprio plano de governo do presidente Lula. Então, nós vamos
estamos trabalhando até o limite, está marcado agora para as 10 horas da manhã a sessão para votar, porque tem que votar hoje. Se não votar hoje na Câmara e no Senado, caduca e volta aquela estrutura de governo de 31 de dezembro. Tá? Então, só para tudo aquilo que o governo mandou para dos novos ministérios, o MDA, Ministério dos Povos Indígenas, e assim por diante, a gente perde. Então, estamos ali no limite, tá? Tentando garantir aquilo que é fundamental para fazer acontecer o governo do presidente Lula no desenho enviado por ele aqui para o Congresso Nacional. Vamos, né, acompanhar de perto aí. Eu conversei com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, está lá na linha de frente, na batalha contra a aliança dos ruralistas da extrema-direita, boa parte deles o são, com a bancada da bala, que tenta esmagar o MST e o governo na tal CPI do MST. Parabéns pela resistência, boa caminhada aí, que vocês consigam manter o mais incólume possível a estrutura do governo Lula na votação de daqui a pouco na Câmara das Deputadas e Deputados. Um grande abraço. Obrigado, Mauro. Grande abraço e sempre à disposição. Estamos juntos aqui. Tá? Obrigado por ter vindo.